Isso. Perfeito. Eu acho muito importante que o deputado citou normalmente povos indígenas e relembrar para vocês que eu citei aqui o projeto de lei para ajudar os povos indígenas durante a pandemia, que o Bolsonaro foi contra, que boa parte do PL, o partido do deputado Zé Vitor, foi contra e ele simplesmente continua não tocando no tema. Mas aí, deputado, veja, para nós é muito claro que a função do agronegócio não é alimentar o povo brasileiro. Prova disso, recentemente, em um vídeo, você estava se orgulhando de que em Minas Gerais o agronegócio passou a mineração do ponto de vista de maior pauta de exportação de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado com mais ou menos 21 milhões de habitantes, só que em Minas Gerais, 5 milhões de mineiros têm algum nível de insegurança alimentar, grave, leve ou moderada. Pra vocês terem uma ideia do que isso significa, dados do IBGE, a gente tem 223 milhões... aliás, milhares de mineiros em insegurança alimentar grave. Então, Minas Gerais é um estado que tem muita fome, deputado. A gente está falando de 1 a cada 4 mineiros com algum nível de insegurança alimentar. Em paralelo a isso, a soja, basicamente para exportação, segue crescendo. Em paralelo a isso, milho para exportação, segue crescendo. E são setores privilegiados. O grande agronegócio ganhou do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, ano passado, um crédito de 1,5 bilhões. E repare que eu estou falando tudo aqui na casa dos bilhões. Esses bilhões não é para o pequeno produtor, não é para a agricultura familiar, não é para a produção do mercado interno. O deputado ele vai se esquivando desses dados e ele não consegue mostrar uma correspondência, por exemplo, de crédito, de apoio técnico, de apoio de escoamento, de ampliação de mercados para a pequena agricultura, para a média agricultura, como se o agro, a grande propriedade e a agricultura brasileira tivessem o mesmo interesse. Deputado, por que Minas Gerais tem 1 a cada 4 mineiros em algum nível de insegurança alimentar, já que o agronegócio é essa potência tão grande em Minas Gerais? 5 minutos, deputado. Eu não tenho essa informação de que 1 é a cada 4, mas eu não vou duvidar dela. Eu vou te dizer por que ele não tem. Porque em determinados momentos da vida, nós tomamos a decisão de eleger representantes que nos fizeram ficar extremamente dependentes de políticas que não fazem prosperar. Nós não temos problema de falta de alimento no Brasil, nós temos problema de renda. E as pessoas, quando elas ficam distantes dessa oportunidade de ter dinheiro no bolso, de fato elas não conseguem ter essa segurança alimentar. Acontece em Cuba. As pessoas têm um salário médio de 30, 40 dólares por mês e não tem ali, então, condição minimamente de comprar os seus alimentos para poder viver. Cada um faz seu esforço, o que pode ser feito ali. Mas o problema é de renda, não há falta de alimentos. Eu queria te fazer um convite, Jones, para você visitar ou aqui em Araguari, visitar uma fazenda de café, por exemplo, e aqui nós não temos grandes produtores de café, aqui em Araguari são todos pequenos ou médios, uma ou outra exceção aqui que a gente poderia chamar de grande. Queria te fazer um convite para visitar bem próximo aqui, na região de Santa Juliana, Nova Ponte, Perdizes, Pedrinópolis, os produtores também São Gotardo, enfim, Sacramento, os produtores de hortaliça, por exemplo. O agro não se limita ao Blairo Mar, Jones, embora eu respeite a história de luta e de outros tantos como eles. O agro é todo mundo, é todos aqueles que querem produzir no campo e gerar oportunidades. Eu não fico olhando para o retrovisor. Às vezes você quer me colocar aqui na parede para defender algum erro, alguma atitude de governo A ou de governo B, de partido A ou partido B. Eu estou no PL porque é o que mais se aproxima daquilo que eu acredito. Não quer dizer que eu concorde 100% com tudo que ele faz e com todos que estão lá. Eu acredito numa ideia e diante das opções que tenho, eu não quero ser aquele que cria mais um partido no Brasil, pelo contrário, sou daqueles que defendem um número menor, é o que mais se aproxima daquilo que eu acredito, com todas as imperfeições. E cada um lá tem um método de pensar e um método de agir. Uns gritam muito, outros defendem uma determinada ação da polícia, outros defendem de outro jeito. Eu defendo um Brasil que pretende mudar pelo trabalho, não pelo barulho. Essa é a minha regra de vida. Quando tem problema, eu fujo, eu tento resolver problema. O que eu estava dizendo, quando a gente parte desse ponto, e essa é a minha história, e é esse tipo de política que eu acredito, eu não vou concordar com isso, não tem como eu concordar, técnico como eu sou, por exemplo, você fala de gasto de água. Para produzir o mesmo café que a gente produz aqui no passado, a gente gastava em 1 hectare, que são 10 mil, um quarteirão, a gente gastava no passado 3 mil litros de água, 3 caixas d'água para produzir um café. Hoje a gente gasta 800 litros. Foi a pesquisa para os pequenos, para os médicos, os grandes que tiveram acesso, que nos fez avançar. E hoje, com cada vez mais responsabilidade, a gente tem produzido. Então o agro não é esse agro maldoso, não é esse agro criminoso.
Esse tem outro nome. Aqueles que fazem isso são oportunistas, são grileiros, são criminosos. Os que fazem isso são boa parte financiados pelo crime organizado, que a gente tem que ter uma coragem de enfrentar. É esse crime organizado também que tem financiado o desmatamento ilegal, a extração ilegal de minerais, inclusive em terra indígenas. É contra esse tipo de gente que a gente tem que lutar. Não contra os produtores rurais que têm um compromisso com as pessoas. Recentemente a gente indicou para o Nobel da Paz, o Brasil indicou para o Nobel da Paz, um agrônomo, assim como eu, o ex-ministro Alisson Paulinelli. Ele foi indicado ao Nobel da Paz. Com qual objetivo? Ele foi indicado porque ele acreditava que a produção de alimento era capaz de promover a paz. E não tem um gesto mais claro do Brasil para o mundo de que a produção de alimento é um sinal de paz. Primeiro, é um sinal de paz interna, dentro da própria família. Imagina a frustração de um pai ou de uma mãe quando ele não tem condição, não tem renda para poder colocar comida dentro de casa. E segundo, imagine o quão estratégico é o Brasil para o mundo. No mundo que vai atingir 10 bilhões de habitantes, e que o Brasil tem uma missão de crescer 40%, para que as pessoas tenham condição de ter alimento. O fruto das escolhas erradas de político, votar num cara ou num grupo que não entende que responsabilidade fiscal não é uma brincadeira, que cuidar do dinheiro público não é brincadeira, porque, na verdade, o governo não gera riqueza, ele só consome. E a partir do momento em que ele consome recursos, e todos os governos tiveram erros e acertos, uns mais erros do que outros, como esse, por exemplo, que claramente não tem um compromisso fiscal, quando ele toma atitudes erradas, ele prejudica todo mundo, inclusive as famílias. Eu não acho que você concorda com tudo com que esse governo faz, certamente não, você deve ter um outro modelo. Sua oposição ao governo. Sim, queria inclusive conhecer o modelo de governo que você de fato defende. Qual o modelo de país na história, vou insistir com essa pergunta e vou repetir no tempo que tiver depois, qual é o modelo de país, de história, de político que te motiva a continuar defendendo uma ideia? E o que me motiva não é esse que gasta demais, não é esse que engana as pessoas, não é esse que aprisiona pessoas, é esse que promove o desenvolvimento. 2 minutos, Jones. Eu achei muito curioso o deputado Zé Vitor falar sobre responsabilidade fiscal quando o presidente Bolsonaro, para tentar ganhar a eleição, no final de 2021, ele abre as burras de dinheiro e gasta quase 10% do PIB em cima da eleição para tentar comprar a eleição. Aí cria auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, sobe não sei o quê. Deputado, assim, o cara em um ano liberou um dos maiores pacotes de expansionismo fiscal da história brasileira e inclusive aumentou o Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família, sem colocar na LOA, no projeto de lei orçamentária do ano que vem, a previsão de onde ia tirar os recursos para continuar pagando, deputado. A tal da irresponsabilidade fiscal, o maior exemplo que existe na história recente do Brasil é o Bolsonaro em 2022 tentando comprar a reeleição, deputado. Aliado a isso, veja, deputado, você fala que a bancada do agro é preocupada com a dependência de fertilizantes no Brasil. Isso não é verdade. A Tereza Cristina, quando era ministra do Bolsonaro, apresentou um programa para reduzir a dependência de fertilizantes, o Brasil só importar 50% até 2050. Isso não é projeto de soberania nacional. Isso não é preocupação com o país. Então é isso mesmo, a gente vai demorar 25 anos para reduzir em 25% a dependência de fertilizantes, a importação. Aí você cita o Canadá dizendo que é bom explorar em reservas indígenas. Deputado, o governo Bolsonaro mandou fechar as fábricas de fertilizantes da Petrobras. O complexo petroquímico no país tem um papel fundamental na produção de fertilizantes. As fábricas de fertilizantes da Petrobras foram fechadas durante o governo Bolsonaro. A Petrobras foi fatiada. A indústria petroquímica brasileira, que é a sexta maior do mundo, ela carece de crédito, ela carece de proteção e ela está sendo devorada, inclusive, pela indústria petroquímica indiana, chinesa e estadunidense, com a bancada do agro toda em silêncio, porque eu acompanho os debates parlamentares. Me diga um colega seu que saiu apresentando um projeto de lei recentemente para apoiar a indústria petroquímica frente à concorrência chinesa, indiana e estadunidense. Como é que a gente vai produzir fertilizantes com a Petrobras fatiada e com a indústria petroquímica brasileira indo pro buraco? Esse sim é um debate sério. Sua pergunta, deputado. 2 minutos. 2 minutos. Eu vou insistir na pergunta: qual é o modelo de país e de referência política que você tem?